queria saudar uma boa noite a todos e todas aqui presentes. Com um grande prazer que eu recebo essa oportunidade para falar para toda a comunidade e para tocar um tema que me interessa muito e que me ocupa há muitos anos, que é o Apocalipse de João. Então nós temos um curso sobre os profetas e agora eu devo falar sobre a recepção dos profetas no Novo Testamento. Então, para isso eu escolhi outro profeta, tá? Um profeta lendo profetas. Aí vocês podem se perguntar, mas o João do Apocalipse, ele não é um profeta, ele é um visionário apocalíptico. Pois bem, a terminologia apocalíptica é uma terminologia artificial da história da pesquisa. Se nós pudéssemos ter a oportunidade de perguntar a João o que ele era, ele diria simplesmente: eu sou um profeta. Ele é um profeta que tem a linguagem profética do seu tempo, que é do judaísmo intertestamentário, do primeiro século depois de Cristo. Então, eu quero falar especificamente de o Apocalipse de João, leitor do livro de Daniel. É aqui que eu vou costurar as minhas observações. Como é que João, um profeta cristão do primeiro século, ele não sabia ainda que ele era exatamente cristão, essa designação é um pouco adiantada para esse período, mas um profeta messiânico do grupo que cria em Jesus de Nazaré, queria o grande profeta do seu tempo, que era Daniel. É interessante que o fato de João ler o livro de Daniel, e Daniel é o texto apocalíptico que João lê com mais intensidade, a gente pode dizer que João, o Apocalipse de João, é, no seu conjunto, uma releitura e uma atualização do profeta Daniel. Curiosamente, a igreja da Síria, que é a igreja que mais transmitiu, copiou e comentou o livro de Daniel, é uma igreja que tradicionalmente rejeitou o Apocalipse. Como é que a gente explica esse livro? Que a igreja da Síria não lia o Apocalipse. Aliás, o Apocalipse entrou no cano por causa das igrejas latinas, de Roma, e das igrejas Cartago, etc. As igrejas do Ocidente, enquanto que as igrejas do Oriente rejeitaram o Apocalipse. Aliás, deixa eu virar aqui melhor para vocês. Se dependêssemos das igrejas do Oriente, nós teríamos na nossa Bíblia o pastor de Ermas lendo o Apocalipse de João. Bom, fica esse enigma para discutirmos em sala de aula. O professor Paulo Garcia, o Zé Carlos, entre outros, terão prazer em ajudar a solucionar. Ok? O fato é que no judaísmo e no cristianismo primitivo, os profetas por excelência são Daniel e Enoque. Enoque. Não sei se já foi tratado aqui nesse evento, que o professor Paulo Garcia chegou a mencionar. Mas o fato é que, junto com os grandes profetas de Israel e de Judá, a apocalíptica de Enoque era considerada também profecia e tinha grande aceitação e tem uma presença, apesar de ser citado apenas uma vez em 2 Pedro, tem uma presença pervasiva no Novo Testamento e na literatura do cristianismo primitivo. Muito bem, então esse é o meu tema. Eu vou agora desviar um pouco do tema e prometo voltar para falar de Daniel, relido e reinterpretado pelo Apocalipse de João. Mas antes eu tenho que falar um pouco sobre modelo de texto e modelo de leitura. Ou seja, qual o modelo de apropriação e de reescrita que João usa ao ler o profeta Daniel. Isso é muito importante. Eu quero então começar fazendo algumas observações críticas que vêm de uma linha de pesquisa muito importante nas ciências humanas no século XX, no final do século XX e agora no começo do século XXI, que é a tal da história da leitura. Então, quando a gente fala de um profeta usando o outro, nós tentamos, ou tendemos a nos apropriar de certos princípios da nossa prática de texto e transferi-los para o passado. Então, quando eu digo que João, um profeta do primeiro século, lê Daniel, eu quero dizer o quê? Que ele tem uma cópia de Daniel, uma cópia em aramaico,
uma cópia da Septuaginta, que ele faz anotações, usa métodos exegéticos, e que depois ele escreve o seu comentário de Daniel. Como é que funciona isso? Como é que é a prática da leitura no mundo antigo? Então nós vamos agora usar um pouco da nossa imaginação. Imaginação que tem por base dois elementos importantes. Porque nós aprendemos que leitura é uma ação do sujeito, né? Isso é muito moderno, nós somos absolutamente modernos. Ou seja, o sujeito lê, o sujeito interpreta. Essa é a tradição da reforma. Então eu tenho autoridade para ler uma interpretação bíblica e julgá-la se ela é adequada ou não. Mas a leitura não depende só do sujeito, ela não é só centrada no sujeito. Ela também pode estar centrada em suportes e práticas. Então eu quero falar muito rapidamente sobre isso. Ou seja, na exegese é toda uma discussão sobre se o Apocalipse usou a Bíblia hebraica, ou no caso a versão aramaica de Daniel, ou a Septuaginta, ou alguma tradução grega anterior. E as práticas exegéticas de uso de textos escritos, como nós fazemos, né, por meio de comparação, interpretação, estudo de gênero literário, da redação, etc., prevê o intérprete centrado em trabalho intelectual, individual, e que transfere, então, esses pressupostos para o mundo antigo. Muito bem. Então, a pergunta-chave, na perspectiva dos suportes das práticas, é: quem tinha acesso ao texto bíblico? E como o texto bíblico era lido e reproduzido? Então, eu vou fazer uma brincadeira aqui, absolutamente básica, não fiquem ofendidos comigo, tá? Mas eu vou fazer a seguinte pergunta: quem tem, pelo menos, uma cópia da Bíblia na sua casa? Por favor, levante a mão. Tem gente que não tem, preocupado. Bom, tem gente que não tem, não. Vamos lá, vamos inverter. Quem é que não tem uma Bíblia em sua casa? Tá, ninguém levantou. Tá, agora eu vou fazer uma pergunta mais ousada, até que teologicamente. Quem tem pelo menos 3 cópias da Bíblia de sua propriedade? Olha só que coisa fantástica, né? Alguém tem mais de 10 cópias da Bíblia na sua casa? Alguém tem mais de 50? Paulo deve ter. Tá, vamos lá. Ganhamos, né? Muito bem. Agora, a minha pergunta é: vocês sabiam que até o século XIX, com a Revolução Industrial, com o imperialismo inglês, não é? Com as missões inglesas que mandavam missionários para todo o terceiro mundo, para países exóticos, etc., a criação das sociedades bíblicas internacionais que traduziam a Bíblia para todas as línguas possíveis, e o aperfeiçoamento tecnológico e industrial da imprensa, nada disso seria possível. Então vamos lá, se nós estivéssemos aqui no século XVI, depois da reforma, tá? Eu perguntasse quem tem a Bíblia aqui em casa, eu imagino que aqui o Paulo Garcia levantaria a mão, o Daniel, o professor Nicanor, eu, cadê o reverendo? O Jonathan, o reverendo Adilson, desculpa, Adilson. A Elis não teria, tá? Ela ainda é jovenzinha, da doutora. Então, e nós teríamos 2 ou 3 cópias ao reverendo João Batista, reverendo professor João Batista. Os doutorandos não teriam, e provavelmente a biblioteca teria 1 ou 2 cópias, tá certo? Agora, pode ser que eu, o Paulo Garcia e o Nicanor tivéssemos só o Novo Testamento, porque ter uma Bíblia inteira também é uma coisa muito cara, certo? Mas isso é depois de Gutenberg. Então não imagine que Gutenberg democratizou o uso do texto. Democratizou no sentido que ele é tecnicamente reproduzível, mas ele não é tecnicamente reproduzível em larga escala. Agora, se nós estivéssemos no século VIII, talvez a Metodista tivesse uma cópia. Eu acho que a USP, vamos pensar assim em termos de instituições, talvez a Santa Sé tivesse uma cópia, a USP, e mais. O metodista deveria ter uma cópia do Novo Testamento inteiro. Muito bem, no primeiro século, quem é que tinha acesso ao texto dos profetas? Essa é uma pergunta muito difícil. Está vendo como a brincadeira vale? Hoje em dia todos nós temos acesso ao texto e nós o lemos individualmente. Essa transformação tecnológica é tão crítica que alguns medievalistas chegam a sugerir que até
a modernidade, não havia leitura silenciosa. Ou se havia, ela era insignificante culturalmente. Essa leitura de que nós fazemos agora, antes de dormir, uma leitura de um salmo, ou ao amanhecer, os versículos do Evangelho de João, para edificação, essa ideia que a gente aprende na escola dominical, que a gente precisa falar com Jesus todos os dias, por meio da Bíblia. Isso foi inventado no século XIX. Não existia antes o acesso ao texto na solidão dos nossos lares, no café da manhã, brincando após os sucrilhos. Não existia. Não quer dizer que não houvesse leitura bíblica. Então, nós temos que perguntar pelo suporte. O Apocalipse de João já dá uma dica. Ele diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem. Então, o que lê está em singular, os que ouvem em plural. Então, nós temos que tipo de leitura da Bíblia? A leitura da oralidade, certo? E também a partir de trechos de texto. Eu tive a oportunidade uma vez de almoçar com o grande François Bovon, que me disse que a última pesquisa que ele estava fazendo naquele momento, nos livros de 2003, era estudar coleções de textos bíblicos. E como assim, professor? O Codex Sinaítico, os Vaticanos e o Bezer, isso era para os grandes mosteiros. Então as pessoas tinham trechinhos copiados à mão, que nem sempre eram para leitura, às vezes eram usados apotropaicamente, como colar para proteção, ou para leitura comunitária, dos textos chiflados, etc. Então, para entender como João teve acesso a Daniel, a gente deve imaginar o seguinte caminho: sinagoga, oralidade, ou seja, a repetição do texto, a memória oral do texto e as suas releituras. Então, na modernidade e nas práticas acadêmicas, privilegiamos leituras que têm por base a fidelidade ao original. Um texto que é interpretado nos seus próprios termos, com a menor interferência possível do leitor. No mundo antigo, se a oralidade é muito importante, e eu vou mencionar mais um elemento que é importante também, quer dizer, se a oralidade é importante, e na oralidade o texto ele flutua, o texto ele não é fixo como um texto escrito, pode ser então que o nosso mito fundante da interpretação protestante, que é da leitura da conferência, o pastor está pregando, eu quero ver se ele está pregando o que está na Bíblia, não se aplique aos nossos autores bíblicos do primeiro e segundo século, que são os autores do Novo Testamento. Então, provavelmente, o carisma deles fosse ler, ouvir, repetir oralmente e recriar o texto. Bem, esse é o problema da interpretação protestante, mas na cultura popular, certas associações imagéticas são privilegiadas. Daí a nossa percepção de primeira vista que a cultura popular lê errado. Não é isso que o texto está dizendo. Mas não é mesmo, mas também não é isso que essa leitura quer dizer. Na leitura popular você pega um elemento e o inverte ou o recria. Ou, na Idade Média, o texto era considerado um microcosmo que versava sobre tudo. Então suas diferentes interpretações alegóricas geravam N interpretações. O texto bíblico era uma espécie de acesso ao cosmos. Bem, vamos voltar ao nosso tema. E os profetas? Como é que os profetas liam a Bíblia? Então toda essa primeira parte da minha fala para desmontar um pouco a ideia de que João tinha uma biblioteca e que ele colocava à sua frente sinoticamente uma cópia aramaica de Daniel e uma tradução da Septuaginta, e que ele então, conhecedor dos métodos exegéticos que eu, o Paulo Garcia, o professor João Batista também ensinamos, que ele então fazia exegese do texto bíblico. Não é isso exatamente. Então, quais são as formas de leitura e de produção de textos proféticos? Então essa é a segunda parte da minha fala. Então, o modelo é, ao meu ver, o profeta, eu estou tratando João como profeta, ele está inserido numa comunidade profética e com ela ele partilha imagens e temas e meios de revelação. Profecia é muito mais um modelo de recriação de caleidoscópio do que de reprodução mecânica. Vocês sabem o que é um caleidoscópio? Não é? Tem aqueles pedacinhos de vidrinhos, não sei, que você gira e
cada vez o caleidoscópio, com as mesmas pecinhas, gera padrões de imagens diferentes. Ou seja, o texto profético, para o profeta e para comunidades proféticas, não é para a exegese, ele é para a recriação profética. Então, eu vou citar a hipótese de um colega, um amigo, professor aposentado em Oxford, professor Christopher Rowland, que já esteve na Metodista várias vezes, em pequenos seminários com o nosso grupo de pesquisa, que dizia que o profeta é aquele que nos dá uma revelação e os modos para vermos de novo o que ele viu. Todo profeta apocalíptico, ele conta como ele teve a visão. Se foi em êxtase, se foi em oração, né? Se foi em perseguição. Ele conta as reações que ele teve nos céus. Ele sobe aos céus e nos céus ele faz perguntas, ele chora. Por isso também nós temos muitos trechinhos de hinos dos Apocalipses. O Apocalipse de João é cheio de hinos, vocês já repararam? Provavelmente hinos que João e os seus irmãos, do seu círculo profético, cantavam no seu culto e que eram formas de indução à visão, ao transe ou ao sonho inspirado. Ou seja, há uma descrição de elementos da corporeidade e dos afetos do profeta. Enoque, quando sobe aos céus, ele tem medo, ele sente maravilhamento espiritual, não é? João tem uma hora que quer adorar o anjo, ele leva uma bronca do anjo e ele relata isso. Então é possível que os nossos textos sejam não só relatos das coisas que eles viram, mas guias para termos as mesmas experiências, pelo menos os apocalipses lidos por outros profetas, né? Então o Chris Rowland entende que isso acontece, por exemplo, no livro de Ezequiel, que a exegese moderna não sabe o que fazer com ele. Eu nunca vi alguém, mesmo na América Latina, achar alguma relevância social no livro de Ezequiel. E se vocês lerem a história da pesquisa, Ezequiel é um profeta chamado o esquizofrênico. Tentaram aplicar métodos psiquiátricos para entender a profecia de Ezequiel. Por quê? Porque estão pensando em exegese tradicional e não na exegese visionária. Se houver alguma coisa na profecia mais bonita que vale dos vossos secos e aquele modelo de ressurreição, me avisem. Não é? É bonito demais que o esquizofrênico produzir. Então, quando ele faz uma exegese visual, como aquela e auditiva, né? O Rubem Alves, junto com o maestro lá em Campinas, criou uma sinfonia, um poema sinfônico com essa obra, em que eles pegavam ossos de boi e começavam a bater no chão, e ossos uns contra os outros, para a gente visualizar aqueles ossos se recompondo e visualizar ele vivo, né? Tá certo? Então, a profecia apocalíptica, tomando aqui o argumento, eu tenho que chegar ainda em Daniel e Apocalipse. A profecia apocalíptica é uma profecia da imagem, ou seja, ela é visionária. No processo de obter a profecia, isso é um pouco diferente da profecia clássica que vocês estudaram durante essa semana, porque o profeta apocalíptico gosta de ir direto ao assunto, ao trono de Deus. No tempo dele, o trono de Deus já é imaginado como tal, como o trono de um basileus oriental, cercado da sua corte de cantores, de ministros, não é? E soldados, que são os santos anjos, os seres viventes, etc. E naquele espaço encontra-se o centro do cosmos da história. Então os visionários apocalípticos gostavam de visitar esse espaço e de lá, de cima para baixo, visitar a realidade humana. Então isso requer o transe ou o sonho, tá? Ou eles sobem para ver, ou mergulham na psique também para ver. E é uma profecia basicamente imagética. Ela se organiza por imagens, símbolos visuais e metáforas. Por isso, a gente tem que pensar a releitura de um profeta e do outro da forma caleidoscópica, como reorganização de imagens. Tá certo? Solte esse pequeno protestante que você tem dentro de você e pense um pouco nas imagens. Vocês vão curtir bastante o Apocalipse de João. Muito bem. O Apocalipse também ensina e mostra para que possamos ver de novo. Então existe um primado
da visualidade. O primado da visualidade. Passo agora à última parte da minha fala, que é sobre João, o leitor de Daniel. Então vocês vão falar, bom, agora como é que João vê Daniel? Eu posso dizer que João é um perfeito leitor do livro de Daniel, tendo feito uma das exegéses mais horrorosas possíveis do livro de Daniel. O João Apocalíptico não teria passado em nenhuma das nossas disciplinas. Nós o teríamos deixado certamente de castigo com recuperação, pendência, como é que chama isso? Nunca deixei nenhum assunto disso, tá chama? De DT, nunca deixei ninguém DT, esqueci o nome. Tá? Junto com Paulo, que é outro horroroso exegeta, mas eu acho que João é pior. Por exemplo, ele se esquece de todos os contos de corte, né? Daniel na Palma dos Leões, né? Todas as coisas desses judeus que são fiéis lá na sede do imperialismo. Ele podia ter usado essas imagens. Por que não usou? Cabia muito bem no Apocalipse de João, não é? Afinal de contas, o Apocalipse não crê que os cristãos estão lá oprimidos pelo império que é a Babilônia, que é um império demoníaco, que é o último empecilho para a vinda do reino, da plenitude do tempo de Deus. Então como é que ele se esquece dessas coisas? Bem, mas ele leu aquele que é o capítulo mais importante de Daniel 7. E agora eu vou fazer uma brincadeira, uma brincadeira neotestamentária. Para entender o Novo Testamento, tirando o Salmo 2, 22, 110, Isaías 53, é o livro mais importante de toda a Bíblia, do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica. A saber, Daniel, capítulo. Qual o texto mais lido de Daniel em toda a história do cristianismo? Nos Estados Unidos, em algum momento, tem alguém calculando no final dos tempos a partir desse capítulo, Daniel 7. Não é? E eu acho que para vocês que vêm da tradição evangélica, evangelical, todos nós temos essa origem, também tem, não é? Essa origem evangélica ingênua, que Jesus vai voltar a cada segundo porque caiu um avião em algum lugar. Todos nós somos, em algum sentido, leitores de Daniel 7. Tá? Eu já fiz exegese de Daniel 7 na interpretação bíblica da adolescência, etc. Bom, e Daniel 7 realmente é o capítulo. E o Apocalipse de João dedica 2 capítulos a ler Daniel 7. Qual é o primeiro? Qual é o primeiro? Vamos ver. Vamos lá, gente. Qual é o capítulo do Apocalipse de João, o primeiro capítulo do Apocalipse, que é uma reinterpretação de Daniel 7? Ninguém sabe, tirando os professores. Pode ser 13? Pode ser o 13, né? Daniel 7 é relido de ponta a ponta em Apocalipse 13. A outra releitura acontece em Apocalipse 20, quando eu vou começar dessas margens para chegar no 13. Então, no 20 diz que foram colocados tronos, abertos tronos. Onde é que é dito que são estabelecidos os tronos? Em Daniel 7. Daniel 7 é uma cena de juízo. Então nós temos a visão de 4 monstros, a interpretação alegórica dos 4 monstros, a visão do Filho do Homem do estabelecimento dos tronos, e de Deus apresentado como um velhinho de cabecinha branca. Né? Muito bem. Tem um outro texto também que apresenta coisas de Daniel 7. Um deles está em Apocalipse 14, quando Jesus é apresentado como o Filho do Homem, mas as imagens não são de Daniel 7. Ele é o Filho do Homem, o juiz escatológico, assim entende João. Ele entende perfeitamente que aquele semelhante a um ser humano, né, que é o Filho do Homem, ele é uma espécie de assessor divino, de segunda potência celestial. Nesse período, os apocalípticos pensavam em um anjo. E há uma cristologia primitiva que pensa que Jesus foi um anjo importante após a sua ascensão. Por isso, Hebreus tem que dizer que Jesus não era anjo, que ele está acima dos anjos. Porque havia cristãos que imaginavam que depois da subida dele aos céus, ele se tornou uma espécie de anjo junto a Deus. Não é um anjo, um homem
metamorfoseado em anjo. Essa é uma das primeiras cristologias. Vocês provavelmente não estudam isso nos cursos de cristologia, porque ela é muito hipotética. Então, no capítulo 1, há uma visão de Jesus, o Filho do Homem, né, em pé, com os candelabros, etc. Esse Jesus é uma imagem daniélica. Capítulo 14, uma imagem daniélica. Capítulo 20, os tronos estabelecidos para o juízo, uma imagem daniélica. Mas nenhuma delas é muito convincente. A grande interpretação de Daniel está no capítulo 13. Todos se lembram do capítulo 13? Ou vamos fazer a leitura? Quanto tempo? 10 minutos. Então vamos fazer a leitura do capítulo 13 de Apocalipse. Pelo menos a primeira parte, eu acho que é importante. Eu tenho bastante tempo, segundo a professora disse, então eu vou agradecer vocês mais um pouco. Vamos lá. Capítulo 13. E vocês sabiam que o capítulo 13 é o capítulo que é o pior testemunho de manuscritos antigos de todo o Novo Testamento? Ele é todo hipotético. Os grandes manuscritos nos abandonam no 13. Por que será no capítulo dessa importância? Vamos lá. Vi então emergir do mar uma besta com 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres tinha 10 diademas e sobre as cabeças um nome blasfematório. A besta que eu vi parecia um leopardo. Suas patas eram como as do urso. E a boca como a boca de leão. E o dragão entregou-lhe sua força, seu trono e imenso poder. Uma de suas cabeças parecia ferida de morte, mas o ferimento mortal foi curado. Maravilhada, a terra toda seguiu a besta. E adoraram o dragão, porque havia dado poder à besta. E adoraram a besta, dizendo: quem é comparado à besta, e quem pode combater contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir palavras arrogantes e blasfêmias. E foi-lhe dado poder para agir durante 42 meses. Ela abriu sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar contra o seu nome, sua morada e os que moram no céu. Foi-lhe concedido guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dado poder sobre toda a tribo, povo, língua e nação. E vão adorá-lo todos os que habitam a terra, todos aqueles cujo nome não está escrito desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado. Se alguém tem ouvidos, ouça. O destinado ao cativeiro, para o cativeiro irá. O destinado a perecer pela espada perecerá. É hora da perseverança e fé dos santos. Muito bem. A segunda besta não é muito Daniel. Muito bem. O que nós temos em Daniel 7? Diz o texto que Daniel dormiu e sonhou e teve as visões da noite, que é uma referência ao sonho profundo, ao sonho induzido pela inspiração divina, que pode também significar o êxtase religioso. Nesse sonho, ele vê 4 monstros, não é, que seria uma sucessão dos impérios, não é, babilônico, medo, persa, chegando no império dos Seleucidas, que são os gregos. Porque o tema do livro de Daniel, historicamente, é o desgoverno de Antíoco IV Epífanes, aquele que no ano de 167, profanou o templo de Jerusalém. Ele sacrificou um porco no templo e tentou transformar o templo de Jerusalém num templo para o culto de divindades estrangeiras. Jabé seria uma delas. Ele criou uma espécie de pan-ecumenismo artificial imposto pela força. Por isso, apesar da ferocidade dos 4 monstros, o texto diz que um deles tem um chifrinho insolente que profere blasfêmias, que fala mal contra a Torá. Isso é muito interessante, porque quando você tem 4 monstros diante de si, você está preocupado com a violência, porque os monstros, as feras, no caso, os seres bestiais, como o leopardo, o urso, o leão, eles matam, dilaceram, comem a carne humana, trituram com seus dentes. Mas o texto, ele dá elementos de onde aperta esse sapato.
é na questão da palavra, da blasfêmia. Mais do que a violência, o que dói é ter a Torá blasfemada e a religião de Israel proibida ou corrompida. É muito interessante essa coisa da perspectiva, como a perspectiva religiosa julga as coisas. No Apocalipse de João, nós temos quantos monstros? É bem curioso, porque agora já está a releitura, o caleidoscópio já girou. Os temas estão aí, as imagens são mais ou menos essas. O que ele faz com os 4 monstros? João tem uma diferença em relação aos outros apocalipses. Todos os apocalipses apontam para o futuro. Como é que eles fazem isso? Eles voltam no tempo, atribuem o texto a alguém do passado. Então Daniel, quer dizer, quem escreveu o livro de Daniel é daquele tempo, mas ele joga o texto lá atrás no exílio babilônico. Por quê? Porque a profecia apocalíptica ela tem essa coisa de nós sabemos calcular o tempo é agora, o tempo do leitor. Né? O Apocalipse de João é absolutamente impaciente. Ele não faz isso. Ele não joga o seu texto no passado. Ele não joga o seu texto no passado. Ele diz: eu, João, escrevo para as 7 igrejas lá na minha mão. Quem é João? O autor, o próprio autor. Ele não se esconde atrás de Enoque, de Daniel, de Adão. Ele diz: Apocalipse de Adão, Apocalipse de Sofonias, de Elias. Ele diz: não, eu, João. E ele não se chama apóstolo, ele não se chama ninguém de outro momento e de outra autoridade que não a autoridade profética dele. E ele não precisa de 4 reinos. Ele apresenta, ou melhor, 4 reinos que são seres monstruosos. Ele diz: não, é um monstro só. É esse aqui. Ele transforma os 4 monstros em um, mas mantém o chifrinho somente. Interessante. É um monstro que concentra toda a violência, toda a ferocidade e todo o hibridismo de seres para compor um ser extremamente violento e incomparavelmente violento. Eu não estou trabalhando no segundo monstro porque ele não procede de Daniel 7 e porque ele é um pastiche. O segundo monstro é um servidor do primeiro, ele não é um monstro de verdade. Claro que ele é um monstro, mas o que ele faz é promover a adoração do primeiro monstro e remeter à violência do primeiro monstro. Existe mais um profeta citado nesse capítulo, que é Jeremias 15:2, quando ele diz que várias coisas vão acontecer ao povo de Deus por causa de sua infidelidade. Apocalipse 9:10. Mas João cita apenas 2 dos castigos destinados ao povo de Deus. Se em Jeremias são castigos contra os infiéis, no Apocalipse de João é motivação para a resistência dos santos. Ou seja, ele faz uso. Ali tem uma citação quase. Quando ele diz: o que está destinado à prisão irá para a prisão, o que está destinado à espada será morto pela espada. Mas isso não é punição, é o destino dos melhores. Os santos, aqueles que são fiéis ao Cordeiro, mostrarão a sua fidelidade por meio dessas ações. Ou seja, ele cita o profeta, mas inverte totalmente o sentido. Não é punição, é o destino dos melhores. Dessa forma, o Apocalipse procede a uma reorganização visionária e visual. Eu estou dizendo visionária porque ele não fez isso no escritório. Eu acho que ele fez isso em uma sessão de culto. Eu acho que ele fez isso nas angústias da noite, no sonho, nos processos visionários, ou lá na cadeia, onde botaram João e levou umas chicotadas e viu a besta. É uma reorganização visual e visionária. Eu queria que vocês mantivessem as 2 coisas juntas, tá? Visionário porque ele vê, mas o que ele vê não é uma mensagem abstrata conceitual, ela é visual. A gente tem que ter um olhar para a imagem, em que 4 monstros viram um monstro
o mais temível, o único que pode expressar Roma, não é? Para dar o nome ao monstro, né? Esse monstro que é a soma. Aí tem também uma declaração política, né? Vocês estão preocupados lá com os monstros de Daniel 7? O maior deles, o mais perigoso, são os gregos, os seleucidas. Pois bem, esse que eu apresento para vocês agora, que eu vi, que levantou-se do mar, da praia, esse é Roma, aquele que é o maior de todos. E vejam que ele insere um elemento que não está em Daniel. Claro, todo profeta tem algo a dizer a mais, né? Não é um exegeta, é um profeta. Então ele insere o dragão. Esse dragão não está no capítulo 7 de Daniel, correto? Então, o dragão, que é o da visão anterior, da mulher vestida de sol, que está para dar à luz a um filho, que é combatida por um dragão vermelho, que com a sua cauda joga as estrelas para a terra, e que está apostado para devorar a criança. Então existe uma batalha cósmica entre essa imagem divina de Deus feminina, tá? As mulheres deliciem-se nesse momento, tá? É uma imagem de Deus, não é? Isso é Israel, é a igreja. Isso é uma imagem, não é? Quando tem, a gente não pode negar. Quando não tem, mas agora tem. E o dragão. Agora, a mulher venceu o dragão. E Miguel e o Cordeiro e aqueles que são fiéis a Deus venceram o dragão e lançaram na terra. Daí surge Roma, daí surge o Império. Mas o dragão está ali, como força caótica, demoníaca, que está por detrás de Roma, do seu poder e da violência. Pois bem, então eu fiz aqui uma pequena explicação de como esse texto relê Daniel, mas lembre-se que a grande senha desse texto, a gente não sabe qual é, né? Porque no final ele diz, aqui está a sabedoria. Qual é a sabedoria? Qual é a senha? Também não está em Daniel, que é o 616 ou 666. Nós não sabemos, os manuscritos são ambíguos. Ou seja, estamos diante do texto que revela as potências inimigas de Deus, mas não sabemos o nome da figura, porque ele diz o nome, mas nós não sabemos. A gente suspeita que seja Kaiser, Nero ou Nero, algo assim, porque tem as traduções do Nero bíblicos, mas isso fica para o curso de Apocalipse comigo, tá bem? Ou seja, ele recria como profeta, e por isso o próprio texto dele tem as suas complexidades. Ele não é um texto transparente. Opa, agora eu entendo Daniel porque eu li João. Não, desculpa, exegeticamente você está com um labirinto muito mais difícil de sair. Esse é o problema de estudar a Bíblia. Você estuda a Bíblia a vida inteira, não vai ter certezas, tá? Essa é a parte divertida da coisa, porque você nunca vai saber o que é o meio, que é o nome da besta, que é, a gente fez essa grande volta exegética para chegar no número que nós não sabemos o que é, mas mesmo as imagens não são transparentes. Por isso, estudar a Bíblia é tão fascinante, por isso vocês estão desde segunda-feira assistindo palestras sobre a Bíblia, e tenho certeza que assistirem outras mais. Muito obrigado pela atenção. Muito boa noite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Essa casa tem, para mim, já faz parte da minha vida, né? O Sr. Paulo também, tive o privilégio de fazer o doutorado com ele. Quero também lembrar aqui um pouquinho do professor Archibald Woodruff. Vou falar um pouquinho do que tem a ver com o tempo que eu estive com ele. Agradeço imensamente o convite de estar aqui, muito obrigado. Quando eu fui convidado, eu disse que eu tinha uma reunião e deveria chegar aqui às 8 horas. Disseram, tudo bem, então cheguei às 8 horas. E para mim é um privilégio poder estar aqui com vocês, ouvir o professor Paulo Nogueira. E eu trouxe aqui, a partir do que foi me pedido, o tema é Profecia nas Origens, e suas recepções, especialmente no nosso caso, recepção dos profetas do Novo Testamento. Esse foi o tema que me foi colocado.
Como eu trabalhei bastante com o apóstolo Paulo, para mim foi uma experiência muito gratificante, porque uma das grandes questões, especialmente no mundo protestante, do qual eu sou originário, é você encontrar alguma coisa nova para falar. É muito difícil, especialmente se você trabalha com os textos principais de Paulo. E eu tive a oportunidade de perceber que havia sim muita coisa nova para se falar, né, de Paulo, e achei muito interessante poder trabalhar com Paulo. Só que o que eu quero apresentar hoje aqui, na verdade, é uma tentativa de uma revisita a um texto anterior que eu desenvolvi aqui na Metodista, mas que nunca foi publicado, nunca teve grande repercussão, que foi sobre a recepção de Paulo em Romanos, da obra da lei gravada no coração da nova aliança, de Jeremias 31. E a relação disso, de uma certa forma, com o livro de Deuteronômio. A gente, quando chega a uma certa idade, a gente começa a olhar para trás, né? Aliás, chega a uma certa idade, a gente começa a perceber que tem mais passado que futuro, né? E é uma realidade da vida. O futuro pode ser melhor, né? Mesmo que mais curto pode ser melhor, tomara que seja. Mas a gente revisitar coisas do passado, fazer releitura e ver como que você fez, é muito interessante. Eu trouxe um texto, na verdade, bem preliminar, porque como seria apresentado, eu não... todo texto é preliminar, né? Nunca há um texto definitivo. Mas talvez esse seja um pouco mais, porque eu quero... penso nas reações, né? Nas propostas que possam surgir, as tensões, as discussões sobre isso. E por isso que eu trouxe um texto aqui, que ainda é de natureza preliminar, mas que, a meu ver, contribui para o tema que foi proposto. Gostaria muito de ter ouvido a palestra do professor Paulo desde o início, para a gente poder interagir melhor. Eu sei que a paixão dele é o Apocalipse, né? O Apocalipse que também se tornou a nossa paixão, e tivemos o privilégio de trabalhar com essa área mais envolvendo o apóstolo Paulo, descobrir não o Paulo exegeta do Antigo Testamento, como é uma tendência em alguns setores do protestantismo, mas um Paulo visionário, né? Alguém que teve uma experiência religiosa visionária e mudou a sua vida por causa disso, como seguidor de Jesus de Nazaré. Penso que parece óbvio que a gente diz, quando diz que Paulo não era de fato um exegeta, como no sentido recente. É óbvio, mas precisa ser reafirmado, né, em relação especialmente ao modo como ele trabalhou com a recepção da Escritura Sagrada para ele, que os cristãos chamam depois de Antigo Testamento. Bom, eu vou proceder à leitura do texto, de alguns trechos pelo menos, e vou tentar interagir no meio, falando algumas coisas, para que a minha fala fique mais clara, penso eu, tá? Eu vou partir do geral, a questão de recepção, e depois chegar no específico, que é um texto de Romanos, quando Paulo menciona a obra da lei gravada no coração. Bom, o modo como os primeiros cristãos receberam a Escritura Sagrada, e para eles veio depois a ser chamado de Antigo Testamento, é rico e diverso. Esta riqueza e diversidade não podem ser resumidas em termos de citações ou alusões. Eu digo isso porque, pelo menos na minha tradição, a gente tinha aquela impressão de que os autores do chamado Novo Testamento faziam uma espécie de exegese do texto do Antigo Testamento, traziam para o Novo Testamento, e como se ele tivesse, o conteúdo que estivesse lá fosse exatamente o mesmo trazido para cá. Na verdade, não é isso. A situação é muito mais complexa do que esta. Então, trata-se de uma apropriação da referida Escritura como testemunho e ratificação da experiência e crença dos primeiros cristãos referentes a Jesus de Nazaré, experiências e crenças estas
que tiveram diversas matizes desde o início. A gente às vezes comete aquele anacronismo de ver o cristianismo primitivo como uma coisa só. Embora a gente use a expressão cristianismo primitivo no singular, como uma idealização, alguns autores com uma boa dose de razão questionam e dizem que nós deveríamos falar de cristianismos primitivos, porque havia uma diversidade muito grande desde o início. E essa diversidade também tem a ver com o modo como a Escritura foi recebida. O que ora apresentamos nesse pequeno artigo é um exemplo da recepção dos profetas pelos primeiros cristãos, porque essa é a proposta que nos foi colocada, recepção dos profetas do Novo Testamento. Eu tentei ser fiel aqui ao tema que foi pedido, mais especificamente uma recepção e apropriação da lei gravada no coração do profeta Jeremias por parte do apóstolo Paulo na carta aos Romanos. As categorias Antigo Testamento e Novo Testamento são anacrônicas, de cunho mais teológico do que histórico. Uns até diriam teológico e não histórico, a gente sabe disso. Esses dois conjuntos fazem parte de uma gama de literatura que foi produzida na Antiguidade, diretamente relacionadas ao período das origens do judaísmo e do cristianismo. No período da formação, que veio a ser chamado de Novo Testamento, já existia uma concepção de escritura sagrada entre os judeus, que corresponde a uma gama literária mais antiga, cujos limites canônicos não estavam plenamente definidos. É evidente uma relação de dependência entre esses conjuntos, visto que o Novo Testamento, ou chamado Novo Testamento, faz diversas citações e alusões aos textos mais antigos que já eram considerados Escritura. Além de diversas citações que são introduzidas por expressões-chave, como assim diz a Escritura e outras semelhantes, há diversas alusões e referências mais indiretas. Mas além das diversas citações e alusões, frequentemente feitas de memória, a própria fraseologia do chamado Antigo Testamento ocorre com frequência no Novo Testamento, uma vez que diversas delas estavam incorporadas no modo de pensar e no idioma dos autores, que estava na verdade incluído nas suas próprias experiências de vida e de fé. Soma-se a isso o fato de que também é frequente a inclusão de mais de uma referência em uma mesma fraseologia ou citação. Quer dizer, como acontece aqui nesse texto, provavelmente é uma junção de Jeremias e Deuteronômio. Quer dizer, há uma complexidade de menções, de citações que colam e juntam, fazem associações de textos de maneira muito estranha, pelo menos para nós, para o mundo, para a visão ocidental, iluminista e racionalista da coisa. Bom, tudo isso fez com que a relação entre esses conjuntos fosse bem dinâmica, não se resumindo a citações diretas, numa dependência meramente literária, mas também a alusões e referências ligadas às experiências e modo de perceber a fé dos seus autores. Além disso, tais referências não são neutras, isto é, elas trazem a carga interpretativa de quem as está utilizando, que frequentemente as ajusta aos seus interesses religiosos, teológicos, que tem a ver também com a sua experiência. Bom, isso no aspecto mais geral, de recepção. Não é diferente como a gente pensa dos profetas quando eles são recebidos nas escrituras do cristianismo primitivo. No caso particular dos profetas literários, há também diversas citações, alusões e referências mais indiretas por todo o Novo Testamento. Eles são constantemente invocados pelos autores canônicos do Novo Testamento, incluindo Paulo, que mais nos interessa aqui, como testemunhas ou provas de suas argumentações e como trampolins para suas concepções teológicas, fundamentações escriturísticas, para suas experiências religiosas. A experiência religiosa, ela caminha com a tentativa de explicar, de entender, de argumentar, de articular. E aí entra o uso, a interpretação, a memória
relação a essa gama textual toda que veio depois a ser chamada de Antigo Testamento, ou toda a literatura judaica, na verdade, não só canônica, mas outras mais. Como eu estou tratando aqui do profeta Jeremias, eu estou falando dessa forma, mas na verdade é bem mais amplo. A literatura que não entrou no cânone também, frequentemente, a memória, a ecos, como um certo autor disse, há ecos dessa literatura na literatura cristã, a partir do primeiro século e assim por diante. Assim, a natureza desse emprego está longe de ser um artifício racional ou um tipo de exegese analítica típica do mundo acadêmico, dos padrões do método histórico crítico moderno, que leva em conta o significado específico de palavras e frases pretendido pelos autores. Não conta muito o passado do texto, citado ou aludido, mas seu significado presente pretendido por quem o emprega, como disse Paulo em Romanos 15:4, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Logo, frequentemente esses empregos são um trampolim para uma nova compreensão. Estou usando aqui uma conceituação do professor Christopher Rowland, que já esteve aqui na Universidade Metodista há um tempo atrás, porque nós tivemos o privilégio de ter interrupções e contatos, e, enfim. Nesse sentido, poderíamos concluir com o Wayne Mixer, tem um livrinho que o título é Cristo é a Questão, e ele escreve esse livro dizendo o seguinte: lá nos Estados Unidos ele vê aqueles outdoors, né? Cristo é a resposta, Cristo é a resposta. Ele resolveu escrever um livro dizendo: Cristo é a pergunta, Cristo é a questão. E ele diz o seguinte: Paulo teria sido reprovado em nossos seminários de exegese do Antigo Testamento. Quer dizer, o uso que ele faz do caso aqui que eu vou tentar demonstrar não está relacionado, não se adequa, não se encaixa naquilo que a tradição entende como exegese, hermenêutica e tudo mais. Eu penso, pelo menos da minha origem protestante, conservadora, de uma certa forma, talvez não declarada, mas como pano de fundo, a expectativa era mais ou menos essa, né? Que fosse uma exegese do Antigo Testamento. Paulo, o grande sábio judeu, que teria aprendido com os grandes rabinos, conhecia o hebraico, então ele traduzia diretamente o hebraico do Antigo Testamento e fazia uso da exegese dessa forma. Na verdade, não é bem isso, na verdade, bem longe disso. A partir daí, eu queria fazer referência ao texto. Cabe a gente ler o texto, né? Romanos capítulo 2. Em Romanos capítulo 2, há um texto bem interessante, numa digressão. Quem estuda aí a Carta aos Romanos sabe que a Carta aos Romanos é cara à tradição protestante, mas eu tenho tido o privilégio também de ter interlocuções com vários autores não protestantes, católicos e até judeus, e é muito interessante como esse diálogo é frutífero. Aqui em Romanos capítulo 2, eu quero ler do verso 12 até o verso 16. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Uma afirmação um tanto tensa, porque em 3:20 Paulo diz: ninguém será justificado pelas obras da lei. Mas aqui em 2:14 diz: os que praticam a lei hão de ser justificados. Uma atenção aí que tem feito exegetas em cara de cabelo branco, ou sem cabelo também. E o 14 diz: quando, pois, os gentios, é esse ponto que eu quero destacar, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei,
não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram, eu vou usar aqui uma tradução literal, tá? A obra da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens, conforme o meu Evangelho. Bom, a meu ver, há aí uma recepção da obra da lei gravada no coração, de uma certa forma, de Jeremias, na Nova Aliança. Nós poderíamos ler lá também Jeremias, só para a gente entender. Eu tenho aqui no texto, mas vale a pena a gente ler, porque você não tem o texto na mão. Então, em Jeremias 31, nós temos aqui um texto, a partir do versículo também, 31, quando é dito assim: vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes escreverei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Algo semelhante também aparece em Ezequiel, capítulo 36, escrever as leis no coração, de trocar o coração de pedra por coração de carne. Quem lê aí as cartas de Paulo percebe que essas expressões pipocam aqui e ali nas cartas de Paulo. Bom, obra da lei gravada no coração em Romanos. Com tais considerações acima em mente, eu disse que a recepção é muito variada, muito diversa, ela tem várias matizes. Nos voltaremos agora para o emprego que Paulo faz da tradição de Jeremias, relacionada à nova aliança. Jeremias fala de uma nova aliança, mas não Paulo. Aliás, a palavra aliança e nova aliança é bem rara nas cartas de Paulo. A expressão e a palavra correm algumas vezes, mas de uma maneira surpreendente, não é rara. E aí o meu querido professor, que já não está mais entre nós, Arquibaldo Woodruff, aí nós entramos um pouquinho numa certa tensão. Eu disse a ele que a aliança não é importante para Paulo, porque ele quase não menciona. Ele disse que não é porque não menciona que não é. Tudo bem, o senhor é professor, eu uso. Mas a palavra aliança, o conceito de aliança não é tão presente nas cartas de Paulo. Aqui em Romanos 2,15, o seu contexto, aparece aqui algo lá relacionado à antiga aliança, que é a obra da lei gravada no coração, mas que está associada a uma tradição deuteronomista. Eu não li aqui, mas no capítulo 2 de Romanos há várias referências à tribulação, a uma série de coisas que lembra o texto Deuteronômio. O texto-chave para a nova aliança de Jeremias em Romanos é a alusão à lei gravada no coração em Romanos 2,15. O texto não faz uma citação direta, não há uma expressão do tipo assim diz o Senhor ou algo similar. Também não ocorre nesse trecho de Romanos a expressão nova aliança ou mesmo o termo aliança. Mas geralmente os intérpretes deram que há nesse texto uma referência ao texto clássico de Jeremias, quando ele fala da obra da lei gravada no coração. Essa constatação acima aponta para uma recepção do texto de Jeremias em uma perspectiva peculiar. Não se trata de todo o conceito religioso de nova aliança que seria afirmada por Israel, segundo Jeremias, mas tão somente a apropriação de um aspecto do texto profético e sua aplicação às pretensões paulinas. Uma análise mais ampla da passagem está fora de questão aqui para nós, mas alguns destaques aqui são importantes. Nesse contexto, o apóstolo Paulo vem argumentando com os judeus que não basta serem ouvintes da lei para serem justificados, mas é necessário que sejam praticantes. A ênfase que eu dei agora há pouco na leitura, na afirmação de que os que praticam a lei hão de ser justificados. Algo que Paulo acusa os seus interlocutores de não ser, isso é,
ele assume que os seus interlocutores judeus não são praticantes da lei. Na verdade, uma afirmação que encontrará eco em várias passagens dos profetas, que afirmam a necessidade de obedecer à lei de Deus, associada à acusação de que o povo de Israel não obedece. Aí os especialistas no Antigo Testamento, tem um professor aqui que fala que a parte mais nobre da Bíblia é o Novo Testamento, né? Depois eu não vou entrar na polêmica aí. Os especialistas do Antigo Testamento podem trazer aqui a essa questão alguma contribuição mais rica do que isso, mas na verdade a gente encontra lá em vários momentos os profetas acusando Israel de não obedecer. No afã de enfatizar a necessidade de praticar a lei, o apóstolo fala de certos gentios que não têm a lei, mas a praticam. Eles o fazem porque, embora não tenham acesso à lei no sentido formal, eles têm uma lei gravada no coração, que é testemunhada pela consciência. Isso é o que Paulo diz no texto. A referência à obra da lei gravada no coração, que remete ao texto de Jeremias, levou alguns intérpretes como Ambrósio, Agostinho de Hipona, mais recentemente alguns paulinistas ou comentaristas, o mais conhecido talvez seja o Karl Barth, também o Cranfield, que escreveu um comentário de Romanos interessante, já é um pouco antigo, mas ele era partiano, e escreveu um comentário, e eles entendem que Paulo estaria fazendo referência a gentios cristãos, aqueles não judeus que se tornaram seguidores de Jesus de Nazaré. Esses seriam aqueles que têm a obra da lei gravada no coração. Mas a maioria dos intérpretes considera que a referência é a gentios, isto é, não judeus, que não têm nenhum acesso formal à lei de Moisés, não tem nenhum contato, nunca ouviram, nunca tiveram qualquer contato, não a conhecem formalmente, entretanto a obedecem com base numa revelação natural, a obra da lei gravada no coração, testemunhada na consciência. Mas de qualquer forma, parece uma ironia escandalosa dizer que os gentios estão numa condição melhor que os judeus por obedecerem à lei de Deus. Outro aspecto importante em relação à profecia de Jeremias, que eu não vou destacar muito aqui, que é a tradição deuteronomista e a reforma de Josias e seus contemporâneos. Embora não exista uma referência inequívoca, positiva ou negativa, é possível que esse profeta tenha apoiado a reforma, pelo menos temporariamente, a julgar por Jeremias capítulo 11. Aqui eu estou seguindo um comentarista chamado Skinner. Mais uma vez, os especialistas aí no Antigo Testamento podem fazer alguma interlocução e enriquecer a questão, ok? Sem entrar na questão de até que ponto Jeremias teria ou não sido o autor das palavras contidas na referida perícope, ou da relação mais precisa entre esta e a antiga aliança, outro destaque é o caráter da interioridade da religião ali descrita. Como ressaltam alguns intérpretes, o que se destaca ali é o coração, é a interioridade, é a obediência. Nesse sentido, a lei gravada no coração de Jeremias e a circuncisão do coração do Deuteronômio representam tradições semelhantes. Aí eu tenho aqui a comparação dos textos, eu já li os textos que foram objeto aqui do nosso trabalho, que estão aqui no texto. Eu quero destacar aqui algumas coisas. No caso do profeta Jeremias, é possível mesmo identificar um paralelo verbal em Romanos 2,15. E como diz a maioria dos intérpretes, parece mesmo que Paulo está fazendo, de alguma forma, uma alusão ao texto de Jeremias, não só de Jeremias, mas um conceito que está presente também em outros lugares lá da Bíblia hebraica. Uma coisa, porém, é dizer que o texto usa tais fontes. Outra coisa é transferir para ele todo o conceito de nova aliança, por exemplo, envolvido em Jeremias, e concluir por uma referência cristã, ou aos gentios cristãos, ou coisa assim na passada. Talvez seria possível falar de um modo pré-cristão de usar a referência. São fortes os indícios da presença de Deuteronômio, como é o seguinte, Jeremias na perícope. Relação da tradição deuteronomista com Jeremias, já mencionada, reforça isso ainda mais. O contexto todo ali de Romanos 1,18 a 3,20
onde está inserido o versículo estudado, não se refere à nova aliança. É preliminar a ela. Talvez preliminar a ela. Faria mais sentido se fosse o caso. Cita lá depois, 3:20, quando Paulo vai falar lá a partir de 3:20, quando ele menciona a questão da revelação do Evangelho sem lei. E aí ele faz ali várias afirmações nessa direção. No trecho que nós estudamos aqui, só tem alguns lampejos que cumprem um propósito específico que o autor quer alcançar a essa altura do desenvolvimento da sua argumentação. Então, esse texto que eu uso aqui é um exemplo de uma utilização que, na verdade, inverte, de certa forma, o que está em Jeremias. Porque em Jeremias, a obra está ali gravada no coração, é a ideia de que haveria uma intervenção divina para uma restauração de Israel para uma nova aliança. Mas em Romanos, no afã de ressaltar para os seus interlocutores judeus que eles não obedecem à lei e é preciso obedecer à lei, o apóstolo Paulo inverte essa questão e aplica a gentios, a não judeus, a questão da obra da lei gravada no coração. Aí eu fiz aqui algumas considerações para terminar, para provocar uma discussão sobre isso do ponto de vista do estudo da Bíblia e dessa recepção. Bom, em tom de digressão é possível imaginar que essa recepção se enquadra numa tradição mais ampla, que já aparece lá na Bíblia hebraica e que aparece também nos textos cristãos primitivos. Por exemplo, é o caso de Naamã e Geazi, que é uma história que aparece lá no Antigo Testamento, no qual o ímpio gentil Naamã foi mais coerente e fiel do que o discípulo, o profeta, quem sabe o estudante de teologia, né? E quis enganar o profeta. O cara que agiu direito foi o Naamã, foi o ímpio. O estudante de teologia foi o sem vergonha, foi o safado. Foi o cara que quis enganar o profeta. Isso aparece lá. Ou, por exemplo, naquele texto do meu xará, ou melhor dizendo, eu que sou xará dele, o texto de Jonas, onde os bons caras são os marinheiros, são os ninivitas. O profeta é o pior cara daquele texto. Ele faz tudo errado. Inclusive no final não tem nem redenção, ele nem se arrepende. O texto termina de uma forma interessante com o profeta teimoso e sem mudança de mentalidade. Então os de fora é que tem, na verdade, uma coerência maior do que os de dentro. Por exemplo, em Malaquias também há um texto interessante e provavelmente se enquadra também nesse esquema. Ali os sacrifícios perfeitos que são feitos por outras nações, comparados aos sacrifícios feitos pelos judeus, que estavam oferecendo, de acordo com o profeta, animais defeituosos, condenados pela lei. E o texto chega a dizer: olha, as nações oferecem um sacrifício perfeito a Javé, mas Israel está oferecendo um sacrifício de animal defeituoso. Toda essa tradição é coroada com a ironia que aparece também nos evangelhos. O Jesus de Nazaré é rejeitado pelos seus, mas os que receberam, embora não sejam da linhagem de Abraão, na verdade acabam tomando o lugar dos filhos de Abraão. Então há um contexto que talvez se encaixe de alguma forma nessa inversão que Paulo faz. Os de fora são melhores do que os de dentro. Ok. Seja como for, no caso de Romanos, a lei gravada no coração e a lei gravada no coração, nos deparamos com o modo comum de recepção dos profetas pelos primeiros cristãos. O mais importante não é o que foi lido e recebido. O mais importante é como foi lido e recebido. A partir de uma situação complexa que envolvia a recepção de tradições com a experiência de fé e o modo de se autocompreender dentro do mundo religioso do judaísmo e do cristianismo primitivos, chegaram até nós esses textos, fontes que são, na verdade, fotos
de diversos momentos literários que registraram, dentro de seus limites, parte da realidade complexa da recepção das tradições dos profetas no Novo Testamento ou no cristianismo primitivo. Então, concluindo, o que nós temos em termos de recepção é algo diverso, complexo e precisa ser considerado de acordo com as intenções e pretensões dos autores do Novo Testamento em relação ao seu momento, à sua experiência e às suas intenções em relação àqueles a quem eles querem alcançar. Era isso que eu queria apresentar para vocês. É só um exercício, na verdade, pensando no tema da recepção dos profetas do Novo Testamento. Muito obrigado.